O armazém da Mega Tudo era um labirinto de metal e papelão. Um universo paralelo onde caixas de eletrodomésticos faziam fronteira com montanhas de brinquedos e fileiras intermináveis de produtos de limpeza. Para Ana, a gerente de compras, com a mente afiada e a organização impecável, e para Pedro, o estoquista do turno da tarde, cujo sorriso contagiante contrastava com a poeira onipresente, aquele caos ordenado havia se tornado um jardim secreto, regado a olhares furtivos e sussurros abafados. Ana, com seus cabelos cor de ébano invariavelmente presos em um coque apertado, e seus óculos de aro fino emoldurando olhos castanhos inteligentes, navegava pelos corredores do estoque com a precisão de um navegador experiente. Pedro, com a força bruta de quem lida diariamente com cargas pesadas e a leveza de um espírito brincalhão, movia-se com uma agilidade surpreendente naquele dédalo de mercadorias. No ambiente formal da loja, mantinham uma distância profissional, trocando apenas as informações necessárias sobre pedidos e entregas. Nenhum colega suspeitava do incêndio silencioso que ardia sob a superfície de suas interações. O primeiro contato que realmente acendeu a chama aconteceu durante a contagem de inventário noturna. Ana, exausta após horas verificando códigos de barras, esbarrou em Pedro, que equilibrava precariamente uma pilha de caixas de liquidificadores. O tropeço resultou em um breve toque de mãos, um choque elétrico sutil que percorreu ambos. No instante em que seus olhares se cruzaram sob a luz fria dos refletores, uma compreensão silenciosa floresceu. A partir daquela noite, os encontros casuais se tornaram mais frequentes e menos acidentais. Uma pergunta sobre a localização de um produto específico se estendia a uma breve conversa sobre seus gostos musicais ou seus sonhos para o futuro. Um pedido de ajuda para descarregar um caminhão se transformava em alguns minutos compartilhados em um canto isolado do estoque, trocando confidências sussurradas sobre as frustrações do dia a dia. A tensão começou a se acumular, densa e inegável. Ana se pegava sorrindo sozinha ao lembrar de uma piada que Pedro havia feito sobre um cliente particularmente exigente. Pedro sentia um calor percorrer seu corpo ao flagrar Ana, franzindo a testa em concentração, a ponta da língua entre os lábios enquanto resolvia um problema complexo. O primeiro beijo aconteceu em meio à desordem organizada da seção de brinquedos, rodeados por bonecas sorridentes e carrinhos coloridos. Foi um impulso repentino, quase infantil, como se a magia do lugar tivesse contagiado seus corações. Os lábios se encontraram timidamente, hesitantes no início, mas logo se aprofundaram em um reconhecimento mútuo de um desejo que não podia mais ser ignorado. O toque das mãos de Pedro na cintura de Ana a fez suspirar, e o aroma suave de sabão que emanava da pele dela invadiu os sentidos de Pedro. O estoque se tornou o seu mundo secreto, um universo particular onde as regras da Mega Tudo não se aplicavam. Encontravam-se atrás das pilhas de eletrônicos, a tela brilhante de um televisor de última geração, refletindo o brilho em seus olhos enquanto trocavam carícias roubadas. Escondiam-se nos corredores estreitos da seção de jardinagem, o cheiro úmido da terra e das plantas criando uma atmosfera terrena e sensual para seus beijos apaixonados. A ousadia crescia com a intensidade do sentimento. Começaram a planejar encontros mais longos, aproveitando os intervalos de almoço estendidos ou os minutos preciosos antes ou depois de seus turnos. O pequeno escritório empoeirado do estoque, geralmente usado para guardar formulários e caixas, vazias tornou-se seu santuário íntimo. A porta trancada e a persiana semicerrada ofereciam a ilusão de privacidade em meio ao burburinho constante da loja. Em um desses encontros no escritório, a formalidade de seus uniformes pareceu derreter sob o calor da paixão. Ana desabotoou os primeiros botões da camisa de Pedro, seus dedos hesitantes no tecido áspero. Ele retribuiu o gesto, deslizando as mãos pela blusa de Ana, sentindo a maciez de sua pele por baixo. Os beijos se tornaram mais urgentes, mais exploratórios, suas línguas dançando um ritmo frenético de desejo. As palavras eram poucas, substituídas por sussurros carregados de anseio e gemidos abafados. A necessidade de se tocar,
de sentir a pele um do outro era avassaladora. Em pouco tempo, as roupas se tornaram um obstáculo incômodo, formando um pequeno monte desordenado no chão frio do escritório. A luz fraca que filtrava pela persiana criava um jogo de sombras em seus corpos seminus, realçando a curva de um ombro, a tensão de um músculo. A paixão os consumia. Um incêndio secreto que aquecia a frieza funcional do estoque. Os encontros se tornaram mais ousados, a urgência do desejo superando o medo de serem descobertos. Uma tarde, arriscaram-se a se amar em meio aos colchões macios da seção de cama, o silêncio abafado do local, envolvendo seus sussurros e carícias. Em outra ocasião, encontraram refúgio no depósito de tecidos, a suavidade dos rolos de seda e algodão contrastando com a intensidade de seus abraços apertados e beijos apaixonados. O risco era parte da excitação, a adrenalina do segredo, apimentando cada encontro, mas inevitavelmente, a teia de segredos começou a se tornar perigosa. Pequenos deslizes, olhares trocados em momentos inoportunos, um atraso suspeito no retorno do intervalo. Os sinais sutis não passavam despercebidos pelos olhos atentos de alguns colegas mais observadores. A gerente-geral, uma mulher perspicaz chamada Marta, começou a notar o comportamento estranho de Ana e Pedro. As reuniões a sós se tornavam mais frequentes e ambos pareciam exibir um nervosismo incomum quando estavam próximos. Uma fofoca aqui, um comentário malicioso ali, e a sombra da suspeita começou a pairar sobre o romance secreto do estoque. O clímax aconteceu durante a preparação para a grande liquidação de aniversário da Mega Tudo. O estoque estava um caos ainda maior do que o normal, com funcionários correndo de um lado para o outro, descarregando caminhões e organizando as mercadorias promocionais. Em meio à confusão, Ana e Pedro encontraram um breve momento de intimidade atrás de uma pilha de televisores de tela plana. A paixão os dominou rapidamente, a urgência do desejo os cegando para o movimento ao redor. Os beijos se tornaram mais intensos, os toques mais ousados. O som abafado de suas respirações se misturava ao barulho da loja. Foi nesse instante de vulnerabilidade que Marta os flagrou. A cena era explícita, inegável. O choque estampou-se no rosto severo da gerente, seguido por uma fúria fria e controlada. A demissão de ambos foi imediata, sumária. O romance secreto do estoque, que floresceu nas sombras da Mega Tudo, terminou abruptamente, exposto à luz crua da realidade. Fora daquele labirinto de mercadorias, Ana e Pedro se encontraram em um mundo diferente, desprovido da adrenalina, do segredo, mas também da proteção do anonimato. A paixão que os unira no estoque precisou enfrentar os desafios da vida real, sem o tempero proibido dos encontros clandestinos. A transição não foi fácil. A demissão gerou dificuldades financeiras e o julgamento silencioso de alguns conhecidos. Mas o amor que havia nascido entre caixas e prateleiras se mostrou mais forte do que as adversidades. Eles encontraram novos empregos, construíram um lar e, ironicamente, transformaram o que começou como um romance secreto em um amor público e duradouro. O estoque da Mega Tudo permaneceu em suas memórias como o palco improvável de um encontro que mudou suas vidas para sempre. Uma prova de que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, mesmo entre a poeira e a desordem de um depósito. Com o tempo, a história de Ana e Pedro ganhou contornos de lenda entre os antigos colegas da Mega Tudo. Comentários velados ainda circulavam pelos corredores, mas já sem o veneno da malícia. Havia uma espécie de respeito implícito por aquele amor que ousou existir em meio ao cinza do cotidiano corporativo. Ana, com sua inteligência metódica, logo conseguiu uma colocação em uma empresa de logística de médio porte, onde sua experiência com controle de estoque e planejamento estratégico foi reconhecida e valorizada. Pedro, com seu carisma e dedicação, tornou-se responsável pela coordenação de recebimento e expedição em um centro de distribuição de uma rede regional de supermercados. A rotina fora do antigo estoque era outra, menos emocionante, talvez mais sólida. Dividiam agora não apenas olhares e sussurros, mas contas, refeições, planos e, acima de tudo,
sonhos concretos. A cumplicidade construída nos bastidores da Mega Tudo revelava-se a base de uma relação madura, onde o desejo havia cedido espaço ao cuidado e o segredo, à confiança. Nos finais de semana, gostavam de visitar feiras de móveis usados e lojas de artigos domésticos, ironicamente agora como clientes. Riam ao lembrar das caixas que antes organizavam, dos corredores estreitos que serviram de palco para encontros intensos e do velho escritório trancado que havia testemunhado suas primeiras confissões mais íntimas. Foi durante uma dessas visitas, em um domingo de céu limpo, que Pedro parou diante de uma pequena escrivaninha de madeira antiga, semelhante à que ficava no depósito onde tudo começara. Com um sorriso nostálgico, virou-se para Ana, segurando discretamente uma caixinha de veludo azul. O pedido de casamento veio simples, direto e sem rodeios, como tudo o que realmente importa. Ana disse sim, com os olhos marejados, enquanto uma brisa suave balançava os fios soltos de seu coque ainda impecável. Naquele instante, entre móveis empoeirados e lembranças vivas, selaram a certeza de que o amor deles não era feito apenas de paixão, mas de escolhas, superações e recomeços. A história que começou nas sombras de um estoque, agora brilhava à luz do dia, provando que, mesmo os sentimentos mais intensos, quando verdadeiros, resistem à poeira do tempo e à clareza da realidade. Com o tempo, a história de Ana e Pedro ganhou contornos de lenda entre os antigos colegas da Mega Tudo. Comentários velados ainda circulavam pelos corredores, mas já sem o veneno da malícia. Havia uma espécie de respeito implícito por aquele amor que ousou existir em meio ao cinza do cotidiano corporativo. Ana, com sua inteligência metódica, logo conseguiu uma colocação em uma empresa de logística de médio porte, onde sua experiência com controle de estoque e planejamento estratégico foi reconhecida e valorizada. Pedro, com seu carisma e dedicação, tornou-se responsável pela coordenação de recebimento e expedição em um centro de distribuição de uma rede regional de supermercados. A rotina fora do antigo estoque era outra, menos emocionante, talvez, mas mais sólida. Dividiam agora não apenas olhares e sussurros, mas contas, refeições, planos e, acima de tudo, sonhos concretos. A cumplicidade construída nos bastidores da Mega Tudo revelava-se a base de uma relação madura, onde o desejo havia cedido espaço ao cuidado e o segredo, à confiança. Nos finais de semana, gostavam de visitar feiras de móveis usados e lojas de artigos domésticos. Ironicamente, agora como clientes, riam ao lembrar das caixas que antes organizavam, dos corredores estreitos que serviram de palco para encontros intensos e do velho escritório trancado que havia testemunhado suas primeiras confissões mais íntimas. Foi durante uma dessas visitas, em um domingo de céu limpo, que Pedro parou diante de uma pequena escrivaninha de madeira antiga, semelhante à que ficava no depósito onde tudo começara. Com um sorriso nostálgico, virou-se para Ana, segurando discretamente uma caixinha de veludo azul. O pedido de casamento veio simples, direto e sem rodeios, como tudo o que realmente importa. Ana disse sim, com os olhos marejados, enquanto uma brisa suave balançava os fios soltos de seu coque ainda impecável. Naquele instante, entre móveis empoeirados e lembranças vivas, selaram a certeza de que o amor deles não era feito apenas de paixão, mas de escolhas, superações e recomeços. A história que começou nas sombras de um estoque agora brilhava, à luz do dia, provando que, mesmo os sentimentos mais intensos, quando verdadeiros, resistem à poeira do tempo e à clareza da realidade. Os preparativos para o casamento foram simples, mas repletos de significado. Escolheram um pequeno sítio nos arredores da cidade, um lugar tranquilo com um jardim florido, que lembrava a paixão de Pedro pelas plantas e a delicadeza de Ana. Convidaram apenas os amigos mais próximos e alguns familiares, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. No dia da cerimônia, enquanto Ana caminhava pelo corredor improvisado sob um arco de flores brancas, Pedro a esperava com um sorriso que iluminava todo o local.
Seus olhos brilhavam com a mesma intensidade daquele primeiro olhar trocado entre as prateleiras da Mega Tudo. As palavras trocadas durante os votos eram sinceras, carregadas da história que compartilhavam, das dificuldades que superaram e da certeza do amor que os unia. A festa foi animada, com muita música e risadas. Em um momento especial, os dois dançaram abraçados, relembrando em silêncio os encontros furtivos no estoque, a adrenalina do segredo e a intensidade da paixão que os unira. Aqueles corredores labirínticos que um dia foram palco de um romance proibido, agora eram apenas uma doce lembrança, o ponto de partida improvável de uma vida construída a dois. Com o passar dos anos, Ana e Pedro construíram uma vida sólida e feliz. Tiveram 2 filhos que cresceram ouvindo a história engraçada de como seus pais se conheceram no meio de caixas e produtos em promoção. Abriram um pequeno negócio juntos, uma loja de artigos para o lar que refletia a organização de Ana e o toque acolhedor de Pedro. Às vezes, quando passavam em frente à Mega Tudo, ainda sentiam uma pontada de nostalgia. Lembravam-se dos tempos de funcionários, dos riscos que corriam, da intensidade dos seus sentimentos. Aquele armazém, com sua atmosfera fria e funcional, havia sido o cenário de um amor que desafiou as regras e provou que, mesmo nos lugares mais inesperados, a paixão pode encontrar um caminho para florescer. E a história de Ana e Pedro, o casal que se amou entre as prateleiras, tornou-se uma prova de que o amor, quando verdadeiro, é capaz de superar qualquer obstáculo, transformando um romance secreto em uma união duradoura e feliz. Você gostou dessa história? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal História no Vento e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Até mais!